Então, pessoal, tudo bem com vocês? Tava um pouco afastado aqui das redes sociais, mas por conta de muito trabalho, muita responsabilidade, muita nota para despachar essas coisas assim. Mas não é motivo para a gente vir deixar de orar a Deus e clamar a Deus, porque mesmo com tanto trabalho, a gente pode tirar 10 minutos do nosso tempo para vir conversar com Deus, para pedir orientação e conhecimento e sabedoria, para a gente não vir fazer coisas desagradáveis ao Senhor. Vamos falar um pouco aqui hoje sobre o coração. Como o coração é enganoso. Quantas vezes eu, você, outras pessoas vieram sofrer por causa do coração, por acreditar nesse objetozinho que está dentro da gente que coloca a nossa vida. Porque se ele parar, a gente morre. Esse bichinho que está aqui dentro, ele faz muita gente sofrer. Agora ele faz muita gente sofrer porque não escuta a Deus. Porque quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos guia. Tanto Ele guia a minha, quanto Ele guia de qualquer um. Desde que a gente entregue a nossa vida e nosso espírito ao Senhor, Ele nos guia. E quando Ele vir falar em nosso coração, não vai por esse caminho, porque por esse caminho você vai tropeçar. Mas muitas das vezes a gente vai pelo desejo da carne. E não é bom. A gente tem que seguir Deus. Quando Deus falar no meu coração, não vai. Na verdade, a gente tem de ficar quieto e não ir. Porque lá na frente, iremos nos arrepender. E depois que a gente vir nos arrepender, a gente clama a Deus. Senhor, me ajuda a passar por essa situação. Mas se a gente fosse esperto bastante, a gente não passaria pelaquela situação. Não passaria por essa situação que a gente está hoje. Por quê? Porque Deus, Ele falou antes. Eu não sei o que vai acontecer amanhã na minha vida. Eu não sei o que vai acontecer sexta, sábado ou domingo. Mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe o que vai acontecer muito antes da gente. Porque foi Ele que criou a gente. A gente tem de criar o hábito de escutar Deus, a gente tem de ser o hábito, a gente tem de criar o hábito de ter obediência ao Senhor. Não estou dizendo que eu sou a pessoa mais reta desse mundo, não, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos frágeis, todos nós cometemos erro, mas a gente tem de procurar se aproximar mais de Deus e entregar mais nossa vida e nosso espírito ao Senhor, e deixar que Deus nos guie, para a gente não vir falhar tanto, porque a gente falha todos os dias e todas as horas. Agora, culpa de nós mesmos, porque quando a gente entrega algo ao Senhor, Ele nos dá. Quando a gente entrega a nossa vida a Ele, Ele nos guia. Mas a gente quer viver a vida da maneira que a gente acha que deve viver. E não é assim. E muitas das vezes lá na frente a gente quebra a cara. A gente tropeça. Por quê? Por culpa da gente. Porque se a gente escutasse quando Deus vem e fala no meu coração e fala no seu, a gente sofreria menos. O que é que diz no livro de Jeremias? Capítulo 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, e quem o conhecerá? Muito enganoso mesmo. E perverso. Muito, muito mesmo. A gente só sofre por causa da gente mesmo. Porque a gente deixa nos levar pelo desejo da carne. Porque se a gente deixar nos ser guiado por Deus, jamais eu e você vai sofrer. Jamais. Porque Deus, Ele nos leva pelo caminho certo, pelo caminho reto. Deus jamais vai botar a gente em caminhos desagradáveis, que sabe que a gente vai sofrer.
Agora, quando a gente vai por conta própria, aí, infelizmente, a gente vai sofrer de verdade. Quando a gente segue o desejo da carne, aí que a gente sofre mesmo. De verdade mesmo. Agora, culpa da gente. Porque quando a gente entrega a nossa vida e nosso caminho a Deus e nosso espírito, Ele nos guia. Mas o desejo da carne é tão forte, o desejo de fazer coisa desagradável a Deus é tão forte, que a gente esquece. E quando é depois, tem a consequência. E a gente para e analisa, reflete e diz: estou sofrendo, estou passando por isso, por minha causa mesmo. Infelizmente é desse jeito. O que que diz no livro de Mateus? Capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca porque o ser humano ele é frágil. Nós somos frágeis. Nós queremos fazer as coisas agradável à carne. O espírito está pronto. O espírito é de Deus. O espírito, a todo custo, ele quer fazer coisa boa. Ele quer fazer coisas agradáveis ao Senhor, o espírito. Porque o espírito é bom. Mas a carne, ele é fraca. A carne é frágil. O ser humano, ele é frágil. O ser humano, ele quer fazer o gosto dele todo o tempo. E com isso, a gente vem colher as consequências. Quando diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A gente tem de vigiar e orar todo o tempo, para não cair na tentação. Porque as coisas que o mundo tem a oferecer é coisas agradáveis sim. Agradável à carne, mas desagradável ao espírito. As coisas agradáveis ao espírito é as coisas de Deus. E agradável à carne é as coisas mundanas. E a gente hoje nos deixa levar mais pelas coisas mundanas do que pelas coisas agradáveis a Deus. Pelas coisas agradáveis ao espírito. Com isso, lá na frente tem uma consequência. A gente vai colher. Tudo aquilo que eu plantar, tudo aquilo que você plantar, a gente vai colher. E nem adianta depois ir clamar a Deus, porque a gente já fez. E quando a gente planta, a gente vai colher. A gente vai ter de colher todas aquelas coisas desagradáveis para a gente vir aprender e depois fazer uma nova colheita, uma nova plantação. Quando chegar o tempo da gente fazer uma nova colheita, que a nossa plantação de lá atrás tenha sido coisas boas, coisas agradáveis ao Senhor. Porque quando a gente faz as coisas agradáveis ao Senhor e quando a gente faz as coisas desagradáveis à carne, Deus está todo o tempo próximo da gente. Quem diz a distância de Deus e eu e você, não é Deus não. É nossas atitudes, é nossos atos. Quanto mais coisas boas a gente fizer, mais próximo de Deus a gente fica. Quanto mais coisas agradáveis a gente fizer, mais próximo de Deus a gente fica. Vamos deixar tanto de fazer coisas desagradáveis a Deus. Vamos fazer coisas agradáveis a Deus. Vamos esquecer um pouco as coisas mundanas, as coisas que o mundo nos oferece, porque é tudo coisas passageiras, é felicidade temporária. Hoje a gente vai para uma festa, vai para uma balada, vai para coisa do tipo assim. Muitos bebem, eu não bebo, graças a Deus, e também não fumo. E não tenho nada com quem bebe, nem com quem fuma, porque eu trabalho com isso. Esse é meu trabalho. Mas eu não bebo e não fumo, graças a Deus. Mas não tenho nada a ver. Mas se a gente parar para pensar, é algo que não é bom. Beber, fumar, aquela alegria momentânea, aquela alegria passageira. E quando a gente faz coisas agradáveis a Deus,
É uma alegria infinita, é uma alegria que não acaba. Hoje o que eu gosto mais de fazer na minha vida é ler a Bíblia. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu aprendo. Mais inteligente eu fico, graças a Deus. Para passar isso para outras pessoas. Para outras pessoas também vir ter conhecimento. Porque quando eu tiver um conhecimento e você tiver outro conhecimento que a gente passar, quanto mais conhecimento bíblico que a gente tiver e mais conhecimento bíblico a gente passar, mais pessoas vão ser salvas. Porque não adianta a gente só clamar a Deus por mim. A gente tem de clamar a Deus por outras pessoas. A gente tem de ensinar o conhecimento que Deus me deu biblicamente. Eu tenho que repassar para outras pessoas. Porque não tem fundamento o conhecimento que Deus me deu biblicamente eu ficar para mim. Seria muito egoísmo da minha parte. E nós não podemos fazer isso. O conhecimento que Deus me deu, eu tenho de repassar. Para que outras vidas venham a ser salvas. Amém, meus irmãos?